Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui, como eu prometi que ia fazer, a gente vai falar a respeito da missão Artemis 2. Essa missão fez aí o splashdown na sexta-feira, no dia 10, terminando de gravar isso no sábado. Esse vídeo vai ao ar, portanto, no domingo. E hoje então a gente vai analisar tudo que eu verifiquei que foi postado de conspiração na internet entre o dia em que a missão começou e também entre o sábado. A gente vai aqui cumprir então uma sequência de conspirações que foram feitas envolvendo essa missão e eu optei por ir gravando em ordem cronológica. Então, as conspirações sobre o lançamento, depois as conspirações a respeito das filmagens no espaço, depois a respeito da passagem pelo lado oculto da Lua, termina então com a reentrada. Esse vídeo não aborda o programa Apollo, porque isso já foi feito num outro vídeo antigo meu, tem quase 2 anos, e esse vídeo tem mais ou menos 3 horas. Lá você tem tudo a respeito do programa Apollo. Esse vídeo se manteve, não teve nada corrigido a respeito dele. Apesar de que nós tivemos um total de 13 transmissões ao vivo que foram feitas em resposta ao meu vídeo. Todas essas transmissões já foram respondidas no momento em que elas foram feitas, através de uma tréplica em texto que se encontra neste link aqui. E essa réplica pode ser respondida a qualquer momento e eu também manterei a resposta em texto. Só vou fazer vídeo a respeito do programa Apollo se for para me retratar a respeito de uma conclusão errada. Por quê? A pessoa contesta, eu contesto de volta e fica trocando ofensa. Isso não é o nível desse canal aqui. Do mesmo jeito que você não assiste futebol de botão na ESPN, você não vai assistir esse tipo de coisa aqui. Pela mesma razão que você não convida um gambá para almoçar com você na hora do almoço, eu não vou ficar postando vídeo de treta aqui no meu canal. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar é a respeito dos precedentes da missão Artemis. Artemis é uma combinação de projetos anteriores da NASA, da era pós-Apollo, que acabaram sendo descontinuados, mas que produziram algumas tecnologias úteis. Mais especificamente, a gente tinha um programa chamado Constellation, que produziu a espaçonave Orion, que consegue manter uma tripulação de astronautas, 4 pessoas, por até 21 dias no espaço. A gente tem também o sucessor do ônibus espacial, o Space Launch System, isso que vocês estão vendo aqui, que é um foguete descartável utilizado para lançar uma espaçonave. O programa Artemis ele foi estabelecido em 2017 através da reformulação dos programas anteriores e definiu-se que a missão Artemis 1 faria um teste não tripulado e a missão Artemis 2 faria um voo tripulado. Isso foi confirmado em 19 e os projetos antigos previam esse voo entre 2019 e 2021, mas nesse momento eles já tinham postergado a data para 2023. Em 16 de dezembro de 22, ocorreu o lançamento da Artemis 1, conforme você vê aqui. Aqui foi feito praticamente o mesmo arranjo que a gente tem nos dias de hoje, com Artemis 2, em que nós usamos então uma espaçonave, só que dessa vez não tripulada. A gente usa a gravidade terrestre para se lançar em direção à Lua, orbita a Lua, usa aqui a gravidade lunar para se lançar em direção à Terra e faz então a reentrada caindo no Oceano Pacífico. Perceba aqui, claro, que a gente faz o que basicamente é uma meia volta, né, na Lua, como aparece nas imagens aqui. No final você vai ter esse desenho de um 8 na tela. Como que a missão Artemis então acabou por ser definida? Essa missão sofreu mais atrasos, ela foi postergada para 2024, depois para setembro de 2025 e depois mais uma vez para abril de 2026. No final de 2024 foi quando isso aconteceu porque houveram novas falhas no projeto. Em março de 25, a NASA sinalizou que talvez o lançamento pudesse ocorrer em fevereiro de 26, o que não ocorreu. Ainda assim, em 2023, a tripulação desse voo já tinha sido anunciada pela NASA e tinha feito de acordo com um critério que visava quebrar uma série de marcas. Então nós temos aqui a Christina Koch, que é a primeira mulher a viajar além da órbita da Terra, o Victor Glover, que é a primeira pessoa negra também a viajar além da órbita da Terra, o Jeremy Hansen, nesse caso o primeiro estrangeiro, e nós temos também então o astronauta Reid Wiseman, que é americano. Essa aqui então foi a tripulação selecionada. Aqui a gente verifica um primeiro argumento que foi usado com frequência nesses dias. Muitas pessoas tiveram a impressão de que esse lançamento apareceu de última hora, mas o plano para lançamento em abril de 26 já tinha sido reportado pela mídia, ao menos desde 24, como você mesmo verifica aqui em notícias de 2024 e de 2025. Aparece a menção aqui de que o lançamento seria em abril de 26. Agora, por que não teve tanta cobertura antes? Em primeiro lugar, porque a mídia não se interessou por noticiar isso aqui porque já tinha noticiado outras vezes e terminou em cancelamento. Além disso, o público estava interessado em outras coisas aqui nesse começo de ano. A gente tinha ali a lista do Epstein, a gente tinha também a questão com o Irã, que ainda tem, na verdade,
Então, tudo isso ocupou as manchetes e, portanto, esse lançamento da Artemis pareceu de última hora, ainda que já fosse uma coisa que estava programada há muito tempo e que, lendo as notícias antigas, você saberia que estaria para acontecer. Agora, por que nós demoramos 50 anos para voltar para a Lua? A última missão tripulada lunar tinha ocorrido em 1972, isso quer dizer que a gente levou 54 anos para realizar a missão seguinte, e muitas pessoas então questionaram a razão da demora, uma vez que essa nova missão deveria ser fácil. Tem vários avanços na ciência, por exemplo, a invenção dos antibióticos, a descoberta do bóson de Higgs, que acontecem primariamente ou de uma necessidade prática, no caso dos antibióticos, ou de um desejo de conhecer a realidade, no caso do bóson de Higgs. Agora, o programa Apollo e também o programa Artemis são movidos primariamente pela ambição nacional. É por isso que, após a Apollo 11, o interesse do público decaiu, já tinham pisado na Lua, afinal de contas. E após a Apollo 17, todos os marcos científicos já tinham ali sido estabelecidos, a corrida espacial já tinha sido encerrada e o próprio programa Apollo foi encerrado de forma precoce. Era para a gente ter mais 3 missões que nunca tivemos. O mesmo acontece no programa Artemis. Não tem nenhuma descoberta significativa a ser feita dessa vez. Então, o programa foi retomado só 50 anos depois. Agora, a ambição e o prestígio político que essa missão representa se tornam significativos o bastante para justificar os gastos que essa missão também representa. Vem a pergunta então, a gente já tem o conhecimento do programa Apollo, esse conhecimento não foi perdido, por que a gente não pode simplesmente reconstruir as espaçonaves e os foguetes daquela época? O conhecimento de fato não foi perdido. Agora, o programa Apollo requeria uma estrutura especializada para a produção que não existe mais. Você precisa de contratos internacionais com algumas empresas que, depois do cancelamento do programa, desmontaram totalmente a linha de produção e aproveitaram o maquinário. A maior parte desse maquinário já acabou a vida útil, já foi descartado. E como a própria estrutura do programa Apollo, que foi preservada para a próxima era espacial, com foco em estações espaciais de órbita da Terra e também as missões não tripuladas para Marte e outros lugares do Sistema Solar também tinha sido modificada ao longo das décadas para atender aos novos padrões de segurança, era mais adequado então que a gente construísse novos equipamentos baseados no que a gente tem no século XXI, não na estrutura que era feita nos anos 60. Então, a partir das tecnologias da era espacial que sucedeu o programa Apollo, bem como os conceitos que se mostraram funcionais durante o programa Apollo, os equipamentos do programa Artemis foram construídos. Muitos então questionam por que não pousar na Lua de uma vez? Isso, em teoria, foi muito simples, entre aspas, em 1969, conforme é dito aqui. Não é simplesmente pousar e ficar quicando como fizeram lá em 1969. Outra pessoa aqui, por que diabos o ser humano não volta à Lua de uma vez? Então eles só vão passar perto da volta e nem descer. Esse cara dizendo aqui, em 69 foi fácil, mas hoje é tudo difícil. Agora, quando a gente compara a linha do tempo das missões realizadas no Artemis e no Apollo, você verifica que o programa Apollo começa em 67, humanos orbitam a Lua em 68 e pousam em 69. Então é normal que as primeiras missões sejam mais simples, com menos risco, vão testar componentes, vão testar vidas humanas, porém em um ambiente mais controlado, e depois os riscos maiores vão surgir. Isso quer dizer então que o primeiro voo orbital dessa nova era acontecer em 2026 e o primeiro pouso lunar vai acontecer em 2027? Muito provavelmente não. Não vejo nenhuma razão pela qual isso existiria, mas é porque os atrasos aqui nas missões Artemis estão bem maiores, porque eles representam uma pressa menor, afinal de contas não tem uma corrida espacial, não tem nenhum outro país competindo para pôr o homem na Lua, e também, claro, os padrões de segurança agora estão melhores. O programa Apollo causou a morte de 3 astronautas na Apollo 1. Trump admitiu uma fraude quando disse que a missão vai mais longe do que nunca. Esse é outro questionamento que envolveu o tempo de missão. Por que que Artemis 2 teria durado 10 dias? Enquanto a Apollo 11 teria durado 8 dias, então 2 dias a menos, e a Apollo 11 ainda pousou na Lua. A verdade é que a Artemis 2 tem uma margem de tempo maior, afinal de contas, o suporte à vida tem duração maior. A Apollo 11 poderia manter vida por até 10 dias, a Artemis 2 por até 21. E além disso, graças a essas margens, o programa vai permitir mesmo testar uma órbita lunar mais afastada. A gente vai fazer o 8 aqui com um afastamento maior. Essa é uma decisão proposital, não é que a espaçonave é mais lenta e demora mais para chegar. Uma postagem aqui sugere que o Trump então disse que a missão viajaria mais longe do que qualquer outra. Então ele estaria admitindo que o programa Apollo não chegou na Lua, afinal de contas, Lua é Lua. De fato, agora o Trump se refere ao percurso da Artemis 2. Quando você faz essa manobra aqui, você está efetivamente realizando um percurso que é maior do que o percurso que foi realizado pelo programa Apollo. Aqui a gente tem Apollo 8, que também fez esse voo orbital aqui
na Lua, porém não tripulado, e aqui nós temos então Artemis 2. Nesse caso aqui, nós temos de fato uma distância maior sendo percorrida, então a afirmação do Trump não implica numa farsa. A gente tem também o próprio Hansen, que teria admitido que essa é a primeira ida à Lua, porque ele fala: essa é a primeira vez que nós vamos enviar humanos para a Lua e nós vamos ter humanos em baixa órbita terrestre. Isso seria uma confissão da farsa 69. Agora, basta você fazer um exercício aí do que a gente chama de lógica proposicional. Nós temos aqui duas informações. Essa é a primeira vez que nós vamos enviar humanos para a Lua e nós teremos humanos em baixa órbita terrestre. De fato, essa é a primeira vez que as duas coisas vão acontecer. A gente vai ter astronautas em órbita da Lua e, ao mesmo tempo, astronautas na estação espacial em órbita da Terra. Isso na época do programa Apollo não tinha. A gente não tinha estação espacial na época do programa Apollo. E por que o dia de lançamento foi 1º de abril? 1º de abril é conhecido como Dia da Mentira em vários países, na Europa, Estados Unidos, Brasil, e muitos questionam por que o lançamento foi nesse dia, como se a NASA quisesse pegar uma peça na população. Agora, mais importante do que o dia 1º de abril pode significar é a janela de lançamento da missão. Você não pode simplesmente lançar a espaçonave em qualquer dia. Você tem uma janela específica. Nesse caso aqui, vai de 1 até 6 de abril, e depois ela só volta a abrir no dia 30 de abril, que é o período no qual a Lua está na posição correta para que o foguete possa ser lançado e que ele chegue no local. Se você lança fora desse período, você vai ter que fazer um ajuste de velocidade, que vai consumir mais combustível do que o planejado e, portanto, vai sair da margem de segurança. Toda a missão vai estar em risco. No caso do Artemis 2, como eu disse, essa janela é de 1 a 6 de abril e depois no dia 30. É normal que você tenta lançar no primeiro dia da janela. Se algo der errado, você tem todos os outros dias para corrigir. A NASA não iria começar a tentar lançar no dia 2 de abril simplesmente porque 1º de abril é dia da mentira. Uma superstição ou qualquer potencial para as pessoas criarem esse tipo de teoria não é um fator relevante para você decidir em que dia a missão tem que ser lançada. A gente tenta no primeiro dia da janela, se der certo a gente lança no primeiro dia, e foi o que aconteceu. Outros ainda dizem que a primeira fotografia da Terra do espaço foi tirada em 1º de abril de 1950. Isso está no site da NASA desse jeito aqui: First Television Picture from Space. De fato, essa é a primeira fotografia tirada por uma câmera de televisão, mas não é a primeira fotografia que mostra a Terra do espaço, nem a fotografia mais famosa. A que mostra a Terra do espaço pela primeira vez é essa aqui. Ela é de 24 de outubro de 46 e basta você colocar uma régua partindo aqui desse canto em vermelho e uma régua partindo desse canto em amarelo para você ver que não, a Terra não é plana, a Terra então tem de fato uma curvatura. Caso ela não tivesse uma curvatura, é de se esperar que essas duas linhas aqui fossem coincidentes, mas não, elas não são. E nós temos símbolos ocultos nessa missão. Assim como em todas as missões espaciais, tem aquelas pessoas que encontram símbolos e significados. Alguns, meus parabéns, são propositais e você nem precisaria ter feito nenhum tipo de conspiração porque essa informação está publicamente na internet. Outros seriam significados ocultos, escondidos. O primeiro deles é o nome da missão, é Artemis, é referência à deusa grega Artemis. Ela é uma associação proposital que vem do período romano. Nesse momento, Artemis passou a ser sincretizada com a Selene, que era, portanto, uma divindade lunar. O programa Apollo foi chamado de Apolo, que é uma divindade solar, mas essa associação vem de uma descrição de que ele percorre o céu numa carruagem. Então, além de você fazer essa associação com a deusa Artemis, você também faz uma associação ao fato da Artemis ser a irmã do Apolo. É claro que isso atrai críticos que citam o uso de divindades pagãs para você nomear missões e corpos celestes. Isso vem desde o período clássico. Lá os planetas visíveis já eram chamados com esses nomes: Mercúrio, Vênus, Júpiter, Saturno. Isso vem de uma tradição da Mesopotâmia que até traz alguns dos significados. Então, Vênus, você vai ver uma associação com Ishtar, e você vai ver que várias características da Vênus também existem para Ishtar. Quem continua com essa tendência, então, é o Galileu, em 1610. Galileu vai batizar os satélites de Júpiter como Ganimedes, Europa, Io e Calisto. Lá também, no século XVII, os satélites de Saturno vão seguir essa nomenclatura. Urano vai ser descoberto em 1681, também com essa nomenclatura. E depois nós temos o planeta anão Ceres. Ele foi descoberto em 1801, também seguiu esse padrão, um ser da mitologia.
E quem deu o nome Alcedes foi um padre católico, indicando que ele mesmo não via problema algum em fazer esse tipo de nomenclatura. Netuno, por sua vez, foi descoberto em 1946, também seguiu esse padrão, e daí em diante os corpos seguem esse padrão. No presente, a gente tem corpos com diversas origens. Por exemplo, a gente tem uma que chama-se Ishtar. Se você pesquisar aqui por Ishtar, você vai encontrar aqui a informação sobre a deusa da Mesopotâmia. Nós temos então aqui em seguida Almea, que é da mitologia havaiana, e nós temos então Sedna, que é uma divindade inuit. A gente tem também corpos celestes em homenagem a personalidades cristãs. Por exemplo, 318 Madalena. Esse é um asteroide. Agora, essa é a exceção na Associação Astronômica Internacional, porque ela não admite, a princípio, nomes que estão presentes em religiões ainda ativas. Então também não existe um planeta, um asteroide, cometa, sei lá, chamado Maomé, Abraão ou qualquer outra figura, tanto islâmica quanto judia. Ao passo que os conceitos científicos não são democráticos, então Saturno não vai mudar de massa se você quiser e se você tiver gente suficiente que queira, a nomenclatura é totalmente democrática. Se você quer alterar a nomenclatura, é tão simples quando você achar pessoas suficientes que produzam publicações relevantes usando o mesmo nome que vocês quiserem, ou no caso das missões, você lança o seu foguete e você põe o nome que você quiser. Se ele se tornar relevante, as pessoas vão passar a se referir então com esse nome porque vão precisar falar de você. Até que isso ocorra, os nomes vão continuar a possuir esse padrão, porque quem está lá na NASA não vê problema algum em usar esse tipo de nomenclatura. Ainda assim, a gente tem algumas interpretações que vão além dos motivos usados para a escolha do nome. Uma delas afirma que Artemis era uma sereia e que isso seria então uma prova de que a missão é feita embaixo d'água. Não tem nada em lugar nenhum indicando que Artemis era uma sereia. Outro também afirma que o caminho que a espaçonave percorre é o símbolo do infinito. Isso é associado com Ouroboros e, portanto, com um símbolo oculto de uma serpente comendo a própria cauda. Beleza, agora também é esse formato aqui que permite realizar uma manobra gravitacional e, mais uma vez, a praticidade da missão é mais importante do que qualquer significado desse símbolo. Se o símbolo fosse uma cruz, eu tenho certeza que isso também seria feito do mesmo jeito. A gente iria fazer o símbolo que simplesmente compensa para você realizar a missão e até possibilita que a missão seja realizada. Outro ainda associa a lua com uma vagina e o foguete com um pênis, dizendo que isso é um ritual de magia sexual. Tá, eu não consigo ver nenhuma implicação na vida real dessa sua associação e você vai falar isso com o seu psicólogo. Isso aqui Freud explica. Eu não tenho nada a dizer sobre isso. A menos que fosse, sei lá, aquele foguete lá do Jeff Bezos, da Blue Origin, que de fato parece um pênis, não faz sentido você ver qualquer foguete e imediatamente pensar num pênis. Agora, a postagem continua dizendo que em setembro de 2025 a NASA foi classificada como uma agência de inteligência. Isso teria ocorrido então para que o orçamento fosse direcionado para espionagem, de acordo com a postagem. Isso não parece fazer muito sentido porque os Estados Unidos já têm a NRO, que se encarrega dos satélites de espionagem, tem uma tecnologia até mais avançada que uma agência civil como a NASA. O principal efeito dessa ação, na prática, pelo menos até agora, foi na esfera política. Nós tínhamos um movimento de trabalhadores sindicalizados dentro da NASA, isso equivaleria ali a 53% da força de trabalho, e através dessa classificação, esse movimento sindical não se torna mais permitido dentro da instituição. Tem uma postagem aqui que faz uma previsão a respeito do domingo de Páscoa, dizendo que uma grande revelação aconteceria ao mundo quando a estrela vermelha e Regulus estiverem no horizonte, de frente da esfinge. Ele usa por base aqui então esse emblema, né, da Força Delta. Agora, a questão é, domingo de Páscoa acabou de passar, esse trecho aqui está sendo gravado na segunda-feira, dia 6, absolutamente nada aconteceu. Algumas dessas postagens envolvem também coincidências numéricas. A gente vive numa sociedade que usa números, e é claro que todo texto descritivo sobre um projeto de engenharia vai ter números. Ainda assim, algumas postagens usam números específicos para alegar uma relação associada a esse número. Aqui, por exemplo, a gente tem o fato de que o foguete tem 322 pés de altura. Isso seria, portanto, uma associação a Skull and Bones, uma sociedade secreta dentro da Universidade de Yale, formada por estudantes. Outro aqui, ele menciona o número 33 e fala que aparece em várias situações. Até situações em que não é propriamente o 33. Por exemplo, 3 dias viajando a 30 mil km por hora. Ômega X33, 3,3 libras, 330 pés. Então eu fiz uma hipótese. A hipótese é números. Qualquer número você vai achar
dentro de qualquer descrição de engenharia e você vai conseguir fazer isso que ele fez aqui com qualquer número. Vamos ver. Eu testei aqui com 420, 420. Apareceu sim. Nós temos aqui uma velocidade necessária em relação a sair da órbita da Terra. 69 também aparece como o volume pressurizado na Orion. Por alguma razão, 67 é um número relevante hoje. Na minha época, o número engraçado era 69. Ninguém tava nem aí pra 67. Mas esses dias eu vi uns moleques no shopping pegando um óculos que acho que custava 67 falando, 67. Tenho a mínima ideia do que significa, mas eu testei também. Aparece aqui. 51, Mundial do Palmeiras, também aparece aqui na linha do tempo do lançamento. Então qualquer número vai aparecer e você vai conseguir fazer aí a sua conspiraçãozinha, justamente porque nós usamos números e números fazem parte de qualquer texto descritivo, ainda mais dentro da área da engenharia. Então, por que é 322? Pela mesma razão que não é 321 nem 323. Algum número tinha que ser. Esse em particular é o número que você queria, inúmeras outras coisas não são os números que você queria, mas você vai acabar encontrando alguma coisa que seja. A gente tem algumas pessoas que saem ainda mais da casinha, por exemplo, esse cara aqui. Ele fez anagramas com a palavra Artemis Program. E aí ele encontrou, por exemplo, esperma, metáfora, miragem, imagem, fantasma, estrela, barco, stage, que poderia ser entendido como palco, terrorista, hit seria impacto, heróis, perish seria. Eu não consigo lembrar agora o equivalente direto. Algo como deteriorar, mais ou menos nesse sentido. Agora, isso não é especial para a frase The Artemis Program. Eu fiz um teste aqui, por exemplo, Donald Trump. Eu achei porn, third e mad. Pesquisei aqui Pope Leo, eu achei il poop, seria bosta linguia. Eu pesquisei aqui Pope Francis, achei pênis. Eu pesquisei até frogs are friends, que é uma frase que não tem absolutamente significado nenhum em termos políticos, etc. Eu achei offerings, error, danger. Então é normal você encontrar palavras aí. Por viés de confirmação, você vai interpretar como quiser. O foguete seria somente um balão inflável. Essa hipótese se provou falsa logo após o lançamento. As pessoas testemunharam publicamente esse foguete levantando, alguns reclamaram que não dava para chegar mais perto. E aí você tem um ponto que eu concordo com você. Acho que se você é um adulto e isso só afeta você mesmo, você deveria chegar mais perto para ver o que acontece, caso você não acredite em todo mundo dizendo para você e nem consegue entender que aquilo representa um perigo real. Se isso não vai afetar mais ninguém, você é um adulto funcional, vai lá, chega perto do foguete para ver o que acontece. Mas enfim, nós temos uma imagem que mostraria o que a princípio foi identificado como sendo um material dobrável, como você vê aqui, desse jeito, como se fosse mesmo um balão com algumas dobras. Isso, porém, é apenas o cobertor térmico que é posicionado ao redor do motor. Isso serve para você minimizar a troca de calor com o ambiente externo. Isso mantém o combustível frio antes da combustão. Ali você tem oxigênio e hidrogênio líquidos. Isso está a menos 253 graus Celsius e você também minimiza o choque térmico após o início da combustão. Porque agora, claro, você vai ter esse material bastante quente e você vai reduzir a taxa com que você vai perder calor para o ambiente. Você vai, ao fazer esse isolamento térmico, reduzir a variação de temperatura. Você, claro, ainda vai tender o equilíbrio térmico a longo prazo, mas essa variação vai demorar um pouquinho para acontecer. Uma parte dos usuários ainda afirma que esse foguete ocorreu, mas foi lançado e caiu no Triângulo das Bermudas e que lá eles tocam terror, falando para ninguém ir para lá porque é perigoso. Ok, a gente vai falar do Triângulo das Bermudas daqui a pouquinho, vai ver que não é nada disso. Mais uma vez, Felipe, eu sou completamente a favor de que, caso você queira, você possa chegar o quanto perto você quiser do foguete. Mas infelizmente as pessoas têm mais bom senso que eu, então isso não é possível. Agora, nós temos sim imagens dos astronautas entrando no foguete. Outros, por sua vez, afirmam que os astronautas até entraram no foguete, mas eles saíram de último minuto através dessas cápsulas aqui. Essas cápsulas então ejetaram no momento do lançamento. Você de fato vê essas cápsulas se afastando na hora que o foguete é lançado. Essas cápsulas são parte de um sistema que chama-se Emergency Egress System. A ideia é, você tem uma emergência, por exemplo, um incêndio aqui mais para baixo no foguete, e então você usa essas cápsulas para evacuar rapidamente antes de uma explosão. O interior da cápsula é isso aqui, você tem um espaço muito grande, não é para um astronauta em cada cápsula, você tem 4 cápsulas e 4 astronautas, mas cabem os 4 numa única cápsula. Agora, no momento em que nós temos o lançamento, em que isso aqui é solto, então a gente já tem aquela nuvem de fumaça, vai acontecer o que aconteceria com qualquer pessoa que chegasse perto do foguete. Você não vai sobreviver naquele momento. A hora que você vê essas cápsulas descendo do foguete, quem tivesse nessa cápsula já estaria morto
extrema onda de calor, ainda que não morto com queimaduras severas. Então não dá para você escapar por essa cápsula, como foi sugerido. Tinham OVNIs ao redor do foguete no lançamento, vários vídeos capturaram antes e durante o lançamento, o que seriam objetos voadores não identificados de várias naturezas ao redor do foguete. Nesse caso aqui, eu sempre acho melhor falar um por vez. Por exemplo, a gente tem esse aqui. Esse aqui é um OVNI que vai passar nesses cantos da tela. Está aqui, ó. Tô indo e voltando com ele, é isso aqui. Isso foi identificado como um OVNI. Francamente, a gente precisaria de mais informações sobre onde essa câmera está e com quanto zoom para determinar o percurso que ele faz em mais ou menos 1/3 de segundo, mas é muito provável que seja um pássaro. Um pássaro rápido pode chegar até 20 metros por segundo. Então, se nesse percurso o trecho for de aproximadamente 7 metros, está compatível. Isso então vai implicar, como eu disse, de que o objeto está passando na frente da torre, mas a qualidade é tão baixa, a torre é branca, o objeto é branco, não dá para a gente atestar. Um outro vídeo mostra o que seria um OVNI acima do oceano. Nós temos esse vídeo aqui. Eu espero que não atrapalhe na hora de gravar o som do oceano. E aqui nós temos, claro, pássaros, mas lá no fundo nós temos isso aqui. O que parece mesmo um objeto flutuando acima do oceano e, ok, aquele lá era um pássaro, tá na cara que é um pássaro. Esse aqui eu já acho que vale a pena a gente discutir um pouco mais. Isso aqui, se você ampliar, que é um tanto difícil de fazer por aqui, mas aqui você consegue, você vai ver uma forma um tanto sugestiva que lembra um barco. Mas por que um barco exatamente estaria no céu? Pois é, tem uma explicação que chama-se Fata Morgana. É uma miragem causada por uma inversão de temperatura em que o ar age como uma lente e o objeto é projetado acima de onde ele está, no céu. Isso acontece, por exemplo, aqui. Aqui a gente tem alguns navios que de fato estão no oceano, a gente está vendo a imagem original, porém aqui a gente tem uma série de outros navios flutuando, em decorrência, é claro, da Fata Morgana. Eu deduzo que isso que a gente está vendo aqui seja mesmo uma Fata Morgana. Agora, de quando é essa filmagem, eu não fui capaz de concluir. Talvez o autor aqui simplesmente tenha pegado uma filmagem antiga e colocado aqui para afirmar que foi do lançamento da Artemis. Por que o foguete fez curva? Muitas pessoas questionam por que o motivo faz uma curva depois do lançamento. Alguns ignoraram o fato de que isso acontece em todo o lançamento. Outros afirmam que isso acontece porque você não consegue chegar no espaço, ou porque você tem um domo ali que é impossível de transpor, e portanto os foguetes simplesmente caem no oceano. Aqui a gente tem uma postagem dizendo que a curva que é vista aqui nessa filmagem aérea ocorre por causa do firmamento, e não é possível então sair da Terra. Aqui nós temos uma outra pessoa que chega bem perto da conclusão, mas esquece. Ele fala que então que o foguete parece não estar se preparando para deixar a Terra, mas sim para orbitar a Terra. Depois, então, ele continua aqui dizendo, claro, que essa trajetória não poderia acontecer, que isso é incompatível. Outra pessoa aqui dizendo que o foguete sobe, vira e depois cai, indicando, portanto, que ele cairia no oceano. Esse cara aqui, o Paladin, nessa postagem, ele chegou pertinho da resposta e não percebeu. O foguete está se preparando para, ainda que parcialmente, orbitar a Terra. Isso acontece porque a força-peso ela sempre aponta para o centro da Terra. E a força causada pelo propulsor do foguete aponta para a direção oposta. Se o foguete estivesse subindo assim, você teria então a força-peso para cá e a força causada pelo propulsor do foguete para cá. Você subtrairia, desculpa, as duas. E a questão é que para isso você precisaria de muito combustível. Dependendo da situação, você precisaria de uma quantidade inviável de combustível, porque quanto mais combustível você coloca, mais pesado o foguete fica e, portanto, ele precisa de mais combustível. Isso vira uma pirâmide e você, em última instância, não consegue decolar. Se você fizer com que do solo pareça ter uma curva fechada, que é o que o Paladin apontou corretamente como sendo uma órbita terrestre, você vai criar uma resultante, como nesse caso aqui, que se mantém tangente constantemente à órbita terrestre. Dessa forma, então a força-peso continua apontando para o núcleo da Terra, a força produzida pelo propulsor do foguete agora aponta, entre aspas, aí para frente, e agora você tem uma força resultante, e essa resultante segue uma tangente em relação à órbita terrestre. Aí sim, você vai orbitar, mas você não vai orbitar para sempre. Quando você tiver no momento correto, você dá um impulso adicional e escapa da órbita da Terra. É isso que aconteceu com a missão Artemis. É isso que você vê na imagem que eu mostrei para vocês aqui logo no começo. Esse 8, por exemplo, aqui. Esse 8 é isso. Você começa, então, a realizar uma órbita da Terra e depois você escapa. Agora a gente pode, então, avançar para a alegação que faz referência justamente à questão do Triângulo das Bermudas.
que muitas pessoas então concluíram que, na verdade, o que aconteceu foi o foguete decola, então ele cai ali no Triângulo das Bermudas, que é mais ou menos perto, e é um lugar perigoso, ninguém vai ver, então tá tudo certo. Só tem um probleminha, se você olhar qualquer serviço de monitoramento marítimo, você vai ver a cacetada de barco que existe no Triângulo das Bermudas. Bermuda fica aqui, então logicamente o Triângulo das Bermudas é mais ou menos ó, essa região aqui. Tá cheio de barco por lá. Esse aqui é a captura de agora. Essa aqui é a captura lá da época. Uma coisa interessante é que a terra nesses mapas está em azul e a água está em branco. Então você tem que pedir desculpa lá pro Buster de Arrested Development. Assiste o primeiro episódio para você entender do que eu tô falando. Mas em última instância tá cheio de barco no Triângulo das Bermudas, ninguém reportou nada. E se você quisesse ser um dos barcos no Triângulo das Bermudas, só precisa de um barco e ir até lá, porque não tem nenhum tipo de bloqueio no Triângulo das Bermudas. Tem até um vídeo meu já sobre o Triângulo das Bermudas. Se quiser, vai lá e assiste. Atualmente, tem cerca de 40 mil objetos em torno da Terra. Você tem aí mais ou menos uns 15 mil satélites ativos e mais 25 mil pedaços de lixo espacial, grandes o bastante para serem monitorados. Todos eles têm massa suficiente para causar uma colisão catastrófica. Aí muita gente pergunta, tá, então quer dizer que nós temos alguém ali, num controle de Xbox ou num joystick, tentando de algum jeito manobrar Artemis? Não. Essa imagem aqui, ela até está correta de fato, assim como essa imagem aqui também está correta, mas a escala faz sentido desde que a Terra tivesse esse tamaninho aqui. A Terra não tem. A Terra ela tem uma área superficial muito grande. Nessa fórmula aqui, 4π, 6,371 vezes 10 a 6, a gente está considerando a área na superfície. A área, a uma certa altitude, já é maior ainda. No final, a gente tem uma densidade de 7,84 vezes 10 a menos 11 satélite por metro quadrado. Essa medida equivale a um satélite a cada 12 mil quilômetros quadrados, ou ainda, um satélite para cada quadrado, com 113 por 113. Então imagina, você tem uma região 113 por 113 quilômetros de distância, é como, sei lá, de São Carlos até Ribeirão, só que um quadrado. Você tem que marcar um ponto qualquer e torcer para esse ponto não ser um satélite. É extremamente improvável que você acerte um satélite nesse processo, mas o lançamento sequer depende de sorte. Os satélites têm órbitas conhecidas e bem definidas que podem ser calculadas. Você então calcula a trajetória dos satélites, calcula do foguete e calcula assim o tempo correto para lançar sem que haja um impacto. Por outro lado, você tem sim pequenos fragmentos de lixo espacial e de pequenos satélites que já se deterioraram, que se eles forem repentinamente deslocados de órbita ou se forem pequenos o bastante para não estarem rastreados, podem causar um desastre. A Artemis 2 e outras missões tripuladas têm escudos que minimizam os efeitos. Se tiver uma colisão, você tem que abortar a missão e regressar, mas uma colisão de grande impacto vai de fato ser fatal. Apesar de que atualmente a gente considera isso um risco aceitável por ser improvável, mas o risco sim, ele existe. Como que Artemis escapou do cinturão de Van Allen? Cinturão de Van Allen são duas zonas nas quais, devido ao campo magnético terrestre, você tem partículas em alta velocidade, prótons no cinturão interior, elétrons no exterior. Ambos são uma fonte de colisão com partículas energéticas. Colisão com partícula energética é também conhecido simplesmente como radiação. É óbvio que se tacar uma lata de refrigerante na sua cabeça, não tem energia suficiente para ser considerado radiação. Porque quando a gente considera que o termo radiação, a gente está falando de uma energia muito maior, 100 megaelectronvolts, por exemplo, no caso do cinturão interior. A questão é, um organismo que se mantenha totalmente exposto no cinturão por muito tempo irá sofrer os efeitos da radiação, que é mortal. Mas se você atravessa esse cinturão de maneira segura numa viagem espacial, esse problema já é biologicamente resolvido nas missões Apollo. Para Artemis, a gente simplesmente teve que adequar para a maior sensibilidade dos equipamentos modernos para a radiação. Então isso aqui é como você ser diagnosticado com hanseníase, lepra, e então você concluir que você vai ficar todo deformado e sem uma mandíbula. Tá, calma, isso era o prognóstico medieval. Hoje, século XXI, a gente já solucionou esse problema até há um tempo já considerável. A situação hoje é muito diferente do prognóstico medieval. É a mesma coisa aqui em relação ao cinturão de Van Allen. A gente resolveu esse problema lá nas missões Apollo. Prótons que estão no cinturão interior, eles têm energia de 100 megaelectronvolts. Eles podem ser barrados com chumbo e concreto. Nada disso está na missão da Artemis 2, mas assim como na missão Apollo, você passa um tempo de alguns minutos aqui no cinturão interior. Isso evita os efeitos através da radiação e você passa um tempo mais curto através do ângulo de lançamento para você cruzar o cinturão. Elétrons têm uma energia menor, 10 megaelectronvolts,
eles podem ser barrados com alumínio, um material muito mais leve e que é usado no escudo da espaçonave. Os astronautas vão passar mais ou menos 1 hora e meia nessa região. E proteger humanos de radiação, como eu disse, já é um problema solucionado. Na época da Apollo, a gente tinha medidores de radiação e registraram no máximo 1,14 rad, no caso da Apollo 14. Esse total equivale a 2 tomografias computadorizadas. Isso é um procedimento seguro e de rotina no hospital. Inclusive, às vezes, se uma tomografia não é suficiente para diagnosticar, é possível até que uma segunda tomografia seja pedida. Ninguém sai de lá com nenhum tipo de problema. Uma vez me perguntaram então por que não tinha caído cabelo dos astronautas, eu tive que responder que o que faz cair cabelo chama-se quimioterapia e não tomografia. Por outro lado, os equipamentos eletrônicos na Artemis 2 são mais sensíveis à radiação. Eles operam em menor escala, eles têm maior concentração de transistores por unidade de área. Então, como você está lidando com uma coisa muito pequenininha, ela de fato é mais sensível à radiação. Não é a radiação que escolhe o que ela vai afetar, é a estrutura do equipamento que define como que ele vai responder à radiação. Essa proteção é obtida com o uso de semicondutores feitos para isso. Então você vai usar, por exemplo, o carbeto de silício no lugar do silício tradicional e também com uma arquitetura. Aí uma arquitetura já em termos de processador, em que cada registrador existe em 3 cópias. Se você tiver um bit flip num desses registradores pela radiação, o sistema vai usar um voto majoritário e, portanto, vai escolher o valor dos outros 2 registradores. Nessa missão, os astronautas também levaram o iPhone 17 Pro Max para fazer imagens. Esses dispositivos também precisam resistir à radiação, para isso você pode usar uma capa protetora. Agora, é só você não usar durante a passagem pelo cinturão de Van Allen. Ainda assim, você não precisa de nenhuma arquitetura com redundância para um iPhone 17, porque um iPhone não é o sistema de controle. Se um iPhone sofrer um bit flip, você simplesmente reinicia no caso da memória volátil e está tudo bem. Sistema de controle você não pode desligar por alguns segundos e religar, porque nisso a nave sai totalmente de órbita. A ideia de um sistema de controle é que ele receba o valor da última iteração e produza o valor da próxima. Ele não pode ficar offline simplesmente. E um iPhone, tá? Deu uma falha permanente? Tudo bem, faz parte. Vai ficar sem iPhone durante a missão, que é o de menos. Como que os astronautas ficam no interior da espaçonave numa velocidade tão grande? Uma postagem aqui afirma que a velocidade da Artemis 2 é 15 vezes a bala de um sniper, de um rifle de precisão, e questiona então como que os astronautas poderiam suportar essa velocidade. Sinto te dizer que velocidade é inofensiva para ocupantes, qualquer velocidade. O que representa perigo é a aceleração. Durante o lançamento, os ocupantes, os astronautas, têm uma sensação de uma aceleração de 3 a 4 vezes G. G é o valor da aceleração terrestre. Um piloto de caça consegue ser treinado para suportar até 9 vezes a aceleração da gravidade terrestre. Mas nisso você tem até casos em que a pessoa desmaia ali por alguns segundos no controle do caça. Tem filmagem disso no YouTube de monte. Por outro lado, velocidade não é problema nenhum. Por exemplo, a gente tem um Concorde. Ele chega até 79% da velocidade dessa bala de sniper. A galera tá aqui, ó, comendo lagosta e tomando vinho dentro do Concorde. Não tem efeito nenhum. O efeito acontece, claro, no momento da decolagem e do pouso. Ali você tem aceleração e desaceleração. E no caso da aceleração, você sente um impulso assim para trás, até mais forte do que como se você tivesse, sei lá, um carro de Fórmula 1. Então não dá para comer lagosta na hora do pouso e decolagem, mas de resto, não tem problema nenhum fazer uma refeição como essa aqui, mesmo a 80% da velocidade dessa bala de sniper. O que explica as qualidades distintas de filmagem da Artemis. A transmissão de imagens foi muito frequente durante essa missão, mas a qualidade varia. Tem hora que é cinematográfica, tem hora que é precária, tem hora que a transmissão nem existe, e ambos os casos foram usados igualmente para defender que é tudo uma farsa. Em primeiro lugar, a gente tem que diferenciar transmissão síncrona de assíncrona. Primeiro caso, uma transmissão síncrona, você quer transmitir um arquivo em tempo real. Isso significa que a taxa de transmissão, que é medida em bit por segundo, ela muda. Ela é variável e ela também é baixa, claro, longe da Terra. Então a quantidade de informação que você vai transmitir tem que se limitar à banda que você tem no momento. Nessa situação, é muito comum que tenham períodos nos quais a transmissão é feita em baixa qualidade ou nem dá para ser feita, porque você tem que ter uma taxa mínima de transmissão para que uma imagem que faça qualquer sentido seja exibida na tela. A gente tem um algoritmo de transmissão que recebe imagens da câmera em alta definição, faz a compactação e envia um número limitado de pixels, a depender da banda disponível. A gente tem um feed de transmissão da Artemis 2. Esse feed tem ali uma velocidade de 2,5 a 4 megabits por segundo. Isso possibilita, sim, transmitir vídeo em 720 pixels. Mas que, claro, funcionando a partir do espaço, você vai ter falhas
de tempos em tempos. Aqui a gente tem um quadro da transmissão. Muito se queixam da inexistência de uma transmissão ao vivo da espaçonave. Isso até escalou para um pessoal dizendo que isso aqui é a NASA tentando te enganar a respeito de um modelo 3D. Vamos lá, isso aqui é um modelo 3D, mas a NASA não quer que você acredite que isso é uma espaçonave de verdade. Tá na cara que isso é um modelo 3D, isso é feito para ser um modelo 3D. Então, esse cara aqui diz, eles querem que você acredite que o lançamento é verdadeiro. Esse aqui perguntou, tá, então, quem que tá gravando o foguete? Aí esse aqui embaixo, ele já expandiu e falou que aquele foguete parece um modelo 3D, porque a realidade é uma matrix, uma simulação e tem pouco poder de renderização longe da Terra. E esse aqui, mais uma vez, está reclamando que ele precisa ver o modelo 3D e não, claro, o vídeo da missão. Mais uma vez, sinto te informar, mas você está vendo o modelo 3D porque você quer. Do que eu estou falando? Eu estou me referindo ao canal da NASA. Você pode acessar aqui o canal do YouTube da NASA. Lá você vai encontrar uma transmissão ao vivo, por exemplo, essa aqui. Essa é a minha transmissão ao vivo. E aqui nós temos então o que esse cara acabou de reclamar que não tem: a transmissão ao vivo da espaçonave. A filmagem nem sempre é boa. Olha, a qualidade disso aqui, eu até diria que tá ok: 720 pixels, 60 fps, beleza. Quando você vai em algumas situações, por exemplo, nessa aqui, você, claro, tem uma incidência muito forte de luz solar, então é esperado, de fato, que a qualidade pareça ruim, ainda que você tenha banda suficiente. Agora, tem horas que a tela fica azul. Isso é inevitável. Tem horas mesmo que a transmissão vai falhar. Isso não tem o que fazer a esse respeito. Tem horas que é mostrada aqui, então, uma cena dentro do cockpit. Lembrando, claro, que essa cena do cockpit, ela pesa muito mais do que essa cena aqui fora, porque é muito mais fácil compactar essa cena aqui fora, em que você tem vários pixels que podem ser simplesmente redundantes, do que essa situação aqui. Então é esperado também que a taxa de quadro seja menor dentro do cockpit. Mas tá aí, essa é uma transmissão usual, tal qual você tem hoje. Estou assistindo ao vivo. Qual que é o erro que a galera comete? É clicar na transmissão errada. Porque a gente vai vir aqui em ao vivo e a gente vai encontrar essa transmissão aqui, que é a cobertura oficial. A cobertura oficial, de fato, ela nem sempre funciona. Tem hora que você vai ver simplesmente uma imagem da nave, tem hora que você só vai ver a imagem da nave, como aqui, tem hora que você vai ver reportagem, mas a outra, ela é constante, ela só falha mesmo quando a missão não consegue transmitir um feed. Agora, em comparação, a Apollo transmitiu por um tempo muito menor. A Apollo transmitiu, ao todo, por cerca de 2 horas e meia. A Artemis vai durar dezenas ou centenas de horas transmitidas com sucesso, não com essa imagem azul. E a taxa também, ela é muito menor no caso da Apollo. Da Apollo é 500 kilobytes por segundo, uma qualidade de imagem muito baixa. A ligação feita com Nixon usou 4 kilobytes por segundo. E muita gente acha que essa ligação envolveu um provedor de telefone na Lua. Não, essa ligação envolveu uma transmissão de rádio feita entre a Lua e o centro de controle da missão, e de lá uma transmissão telefônica até a Casa Branca. Então toda a distância Lua até Terra foi, claro, percorrida da mesma forma que todos os demais dados de telemetria, de rádio, de TV percorreram, através de uma transmissão de rádio. Aqui a gente tem lado a lado uma comparação. Isso aqui são os melhores momentos, digamos assim, da Artemis. Isso aqui é uma situação em que, claro, a iluminação não ajuda e você tem uma aparente qualidade ruim. E isso aqui é uma imagem lá do pouso da Apollo. Aqui a gente tem então uma qualidade muito pior comparada com as duas. Então, ainda que você goste de reclamar, de fato, a situação aqui da Artemis está muito melhor que da Apollo. Ainda assim, como qualquer sistema, como eu disse, você tem de fato baixa qualidade ou nenhuma qualidade, como acontece aqui. Alguns questionam por que não botar uma câmera melhor. Por exemplo, esse cara aqui falou: bota uma GoPro. A câmera já é de boa qualidade, o problema não está na câmera. O problema está a dificuldade de você pegar o que a câmera gera, que é em ótima qualidade, mas é pesado, e mandar para a Terra em tempo real. Isso ainda assim chegou em níveis satisfatórios, mas esse tipo de coisa é inevitável. Um usuário questiona a capacidade de transmitir em 620p, e considerando que nós transmitimos ao vivo da Lua em 69. Agora, mais uma vez, nós estamos lidando em 69 com uma banda 8 vezes menor que a banda que a gente tem que transmitir hoje. Se você conseguir solucionar isso aqui, parabéns, publica que está todo mundo interessado, eu te garanto. Mas deve estar pensando, então quer dizer que eu tenho que ter um foguete para publicar isso aqui? Não. Por sorte, de todos os aspectos que você poderia reclamar da missão Artemis, você escolheu um dos únicos que você consegue testar no computador da sua casa. Para isso, basta você criar um ambiente em qualquer linguagem de programação, pode ser até Python. Você vai criar uma fonte, um receptor de dados,
e um buffer. Esse buffer você vai limitá-lo em uma certa banda. E essa banda, para ser de acordo com o que acontece aqui na missão, ela vai ter que ter uma variação em termos de disponibilidade. Uma hora ela está 100%, depois está 50%, depois está 20%. E aí você cria o algoritmo que você quiser para enviar dados do emissor, receber do receptor e reconstituir a imagem sem perdas. Então, claro, não é nada simples, se eu soubesse eu já tinha feito, mas se você sabe, você pode fazer e o sistema para você fazer existe aí no computador da sua casa. O usuário reclamou também que não tem vídeo dentro do cockpit. Sim, tem vídeo dentro do cockpit, tem várias cenas do interior que são mostradas durante a transmissão, eu até fiz isso daqui agora um pouquinho. Agora o que não tem, porém, é uma transmissão ao vivo contínua do interior, não tem igual um Big Brother ali que você vê a casa 24 horas por dia. Nem sei se o Big Brother tem isso, porque eu não gosto de Big Brother. Mas eu acho que tem, pelo menos pelo que eu sei. E o motivo de não existir um Big Brother dentro da Artemis não foi divulgado. E eu sou a favor de que tenha. Eu adoraria assistir isso aqui 24 horas por dia. Não, claro, ficar 24 horas por dia na frente do PC, mas poder abrir a transmissão a hora que quiser e ver o que a galera tá fazendo dentro da nave. Por enquanto não tem, vamos ver se um dia vai ter. A gente tem então a transmissão assíncrona. Essas requerem que um arquivo seja transmitido em qualidade integral, mas numa janela de tempo variável, sem você ter um fluxo em tempo real. Para que isso funcione, você vai dividir um arquivo em vários blocos e para cada bloco você vai colocar dados que vão permitir reconstruir o arquivo corretamente no caso de pequenas mudanças no recebimento. Se for impossível reconstruir o bloco, então você vai pedir para que ele seja reenviado. É assim que você manda as imagens em grande resolução. Por exemplo, a imagem da Terra, que a gente vai falar daqui a pouquinho, as imagens da Lua, e assim também que as imagens lá de Marte são transmitidas para a Terra. É normal que uma imagem que pesa, sei lá, 8 mega leve horas para ser transmitida. Isso é impossível ao vivo, mas como você não tem esse requisito de tempo real, você vai tentando transmitir o arquivo bloco a bloco até conseguir. Por fim, a espaçonave vai atravessar por trás, né, claro, do lado oculto da Lua, vai ficar temporariamente inviabilizada de realizar a transmissão, porque é meio difícil fazer um sinal de rádio atravessar um corpo sólido, como é a Lua. Ainda que você consiga, em teoria, posicionar vários satélites em órbita lunar para permitir a comunicação, isso não é um problema grande que foi considerado para a missão da Artemis. Vale lembrar também a Terra gira, então você precisa utilizar de forma alternada um conjunto aqui de antenas na Terra. E através desse site você pode verificar então a respeito de cada uma dessas antenas, onde elas estão posicionadas, Madrid, Goldstone e Canberra, então Espanha, Estados Unidos e Austrália, e aqui você também tem aqui detalhes a respeito, né, do que exatamente está acontecendo nesse processo e onde estão esses transmissores. Tinham OVNIs depois do lançamento? Ao mesmo tempo, muita gente apontou que existiam OVNIs depois do lançamento. Um deles mencionou vários pontos luminosos desse jeito aqui. Esses pontos luminosos, e a gente vai falar também daqui a pouquinho de alguns, são fragmentos de gelo, como você vê aqui neste caso, em que nós temos a separação dos estágios. Como assim? Nós temos, claro, a presença de combustível que está numa temperatura muito baixa. Isso vai implicar, obviamente, na passagem de vapor para sólido que vai acumular em toda a região aqui ao redor do exaustor e durante o voo você vai ter a liberação desse tipo de partícula. Esse tipo de partícula, claro, ela reflete a luz solar e, portanto, ela aparece mesmo como se fosse um orbe. Aqui está até exagerado, porque, claro, você está envolvendo a separação dos dois estádios. Isso aqui é um momento crítico, é um momento que você tem aí a maior disruptura desses dois equipamentos. Aqui, na maior parte do tempo, inclusive se você abrir a transmissão, você vai ver que o valor não é tanto assim em termos de órgãos. E você também vai ter depois toda a descarga de dejetos da espaçonave, que sempre que isso acontece, você também vai ver esses orbes no céu. Na realidade, então, como eu disse, isso é cristal de gelo, isso acontece também no lançamento da SpaceX. Todo lançamento da SpaceX, você vai achar a imagem aí desses orbes também flutuando. Nós temos outras postagens que afirmam que a espaçonave ficou rodeada de orbes e a transmissão foi interrompida. A imagem é essa aqui, e os ditos orbes que você vê aqui embaixo são simplesmente artefatos de compressão. A banda de transmissão estava ficando muito baixa, então, de início, a filmagem começa a falhar, depois você tem isso aqui. Isso acontece em transmissão de futebol, por exemplo. Pelo menos na minha, porque eu não pago nada. Eu assisto pela IPTV e nem é uma IPTV paga, é uma IPTV pirata que eu encontrei por aí. E tem hora que isso começa a acontecer e você já fala, tomara que não saia gol agora, porque eu não vou ver. É isso que acontece. A imagem simplesmente aparece esses artefatos e depois ela falha totalmente.
Agora, a NASA também publicou essa imagem aqui. Essa imagem mostra, evidentemente, a Terra. Essa parte aqui, mais especificamente, é a África, e aqui nós temos a Península Ibérica. Claro, a Terra está de cabeça para baixo em relação à visão convencional que nós temos. Essa aqui é a imagem publicada, e nós tivemos então questionamentos a respeito dessa imagem, alegando, por exemplo, que isso se trataria de uma foto gerada por inteligência artificial. E a questão a respeito dessas postagens é que elas são baseadas em mandar essa imagem para uma IA e essa IA dizer para você se a foto é gerada por IA. A pessoa faz isso com o ChatGPT, faz isso com o Grok, publica o resultado como se fosse um veredito, e outras, como esse aqui, simplesmente veem essa informação e repassam adiante como se estivesse certo. No presente, não tem uma forma universal para você identificar uma imagem gerada por IA. A forma mais precisa é a análise humana buscando por erros. Uma sombra incompatível com a realidade, uma deformidade num rosto distante, uma escrita que não é de nenhum idioma, detalhes que são incompatíveis com o que de fato existem no mundo real, caso a gente saiba. Essa análise não encontrou evidências de uso de IA. Tem algumas pseudo-evidências que a gente vai abordar aqui, explicando por que elas não procedem, porém, de resto, nenhuma evidência de uso de IA foi encontrada aqui nessa fotografia. O que foi feito, como eu disse, foi perguntar para as IAs qual é o veredito. Então nós temos aqui um cara que perguntou para o Grok, que disse que é autêntico, perguntou para o ChatGPT, que disse que não é autêntico, perguntou para o Claude, que disse que não é autêntico, e para o Gemini, que disse que talvez seja, talvez não. E vem aqui a questão, a gente confia na NASA, a gente confia nesses analisadores? Em primeiro lugar, não deveria, porque esses analisadores nem pessoas são para merecer confiança. Esses analisadores são simplesmente calculadores de palavra mais provável. Nenhum desses modelos é preciso bastante. E esses modelos textuais de propósito geral, como foi feito aqui, são os piores. Esses aqui, que são feitos para isso, às vezes funcionam, às vezes não, mas os textuais menos ainda. A prova disso reside no fato de, como eu disse, que esses modelos eles calculam a próxima sequência de palavras, que é mais provável de atender ao pedido do usuário, mas eles não são testados e validados para propósitos específicos. Então, esses modelos funcionam bem em tarefas que envolvem automação e geração de conteúdo, mas só porque há, ou pelo menos deveria haver, um usuário que vai identificar e vai filtrar falhas. Usar esses modelos para coisas que você não consegue validar é garantia de desastre. Eu verifiquei isso aqui pedindo para o GPT para ele argumentar, me convencer tanto que a imagem é real, quanto que a imagem é gerada por IA. Mandei aqui a mesma imagem. Então, ele me convence que essa imagem é real, como aparece aqui, e depois ele me convence que essa imagem é gerada por IA. São duas coisas contraditórias. A princípio, você deve estar pensando, tá, o ChatGPT só é obediente e ele te convence do que você pedir. Então, eu fiz um teste. Eu pedi aqui para ele me convencer de que essa imagem aqui foi feita num estúdio de cinema. E ele me convenceu, como você vê aqui. Aí depois eu fiz outro teste. Eu pedi para ele me convencer que a mesma imagem foi feita em estúdio de cinema, só que dessa vez eu não dei a imagem. Eu descrevi como sendo a imagem da Apollo 11 de um astronauta do lado da bandeira. Essa imagem aqui, se você pesquisar por imagem Apollo 11, é uma das mais famosas, se não a mais famosa. Não estou falando de uma imagem obscura que ninguém conhece, não. Estou falando de uma capa de revista, uma imagem super conhecida. Aí o GPT vem aqui e se recusa a me convencer. Ele diz então que essa alegação é falsa. A mesma alegação que aqui em cima ele acabou de me convencer como sendo verdade. Aqui eu pedi explicitamente para ele me convencer dos opostos, mas aqui não. Aqui eu pedi para ele me convencer da mesma coisa, convencer que é falso, tanto com a imagem, tanto citando o nome da imagem, que é uma das imagens mais famosas, e ele então apresenta resultados contraditórios. Outra pessoa foi um pouco mais além, pegou uma imagem da ISS, adulterou para mostrar um pênis feito de nuvens, como você vê aqui, mandou para o Grok, e o Grok falou que essa imagem é real. Ou seja, esses modelos não funcionam para isso que você está tentando. Eu vou repetir o que eu sempre digo: ChatGPT, IA, Grok, etc. Generativas, claro, não estou falando de outros modelos de IA. Eles não são um funcionário especializado, não são seu amiguinho, eles são escravos. Eles existem para fazer algo que você sabe fazer e tem preguiça de fazer, ou algo que você não sabe fazer, tem preguiça de aprender, mas você sabe validar, você sabe verificar se está certo, verificar se está bom ou se está uma porcaria, e assim você descarta o que não presta. Como eu já abordei no vídeo lá sobre o programa Apollo da ida à Lua, as imagens feitas em curta exposição não vão mostrar estrelas. E as imagens de regiões luminosas, por exemplo, a Terra durante o dia, elas requerem curta exposição. Caso contrário, você vai ver uma mancha branca no lugar da Terra. Agora, essa imagem mostra estrelas e muita gente então se pergunta como que essa imagem mostra estrelas, sendo que
tudo que eu acabei de explicar para vocês aqui envolve justamente a questão da exposição e a questão do iluminação solar para te permitir a exposição. Essa imagem aqui, ela foi feita durante a noite. O que você está vendo aqui é, na verdade, o lado noite da Terra. O Sol está do outro lado aqui do planeta Terra, nem está aparecendo na imagem. E aí você vê as estrelas e você vê a Terra como se fosse durante o dia. Por quê? Você está usando uma exposição muito mais longa, então você está permitindo que muito mais fótons interajam com o seu sensor de câmera e assim você consegue esse tipo de imagem. Então, nesse caso aqui, você mantém o obturador aberto por um período mais longo e, portanto, você consegue uma imagem muito mais luminosa e aí sim vai mostrar estrelas. Muita gente reclama que não tem estrela porque a NASA não seria capaz de simular as estrelas. As pessoas então iriam auditar e achar erros. Olha, o Stellarium que você baixa de graça na internet é capaz de simular estrelas. Mas ainda assim, por alguma razão, a NASA não conseguiria. Agora aqui nós temos estrelas e as pessoas se propuseram a fazer uma análise dessas estrelas. Aqui é Vênus. No caso está aqui, essa pessoa simplesmente girou a imagem para ficar até mais fácil de trabalhar aqui com a Terra. Aqui você vê melhor, é claro, a África e a Península Ibérica, lá, né, a região aqui de Gibraltar. E ele identifica, então, peixes, Áries, Andrômeda, Pegasus, Aquário, Cetus, Sculptor, seria o escultor e assim por diante. Ou seja, ele conseguiu identificar as estrelas, fez aí a auditoria e viu que procede. Tem outras imagens que mostram estrelas e você pode fazer isso. Uma análise de metadados mostra que a fotografia passou pelo Photoshop. Agora isso é parte do processo de conversão. O que a Artemis envia para a Terra é o que a gente chama de RAW. É uma imagem que tem ali somente os dados tal qual foram captados. Para você converter num formato visível na web, por exemplo, JPG, PNG, você vai precisar usar mesmo esses programas. Tem anomalias nessa imagem? A única anomalia que de fato a gente não espera ver é essa coisa aqui no interior, né? A gente tem essa coisa aqui no centro, parece um OVNI amarelo. Isso aqui é simplesmente um reflexo na janela da espaçonave. A gente tem também uma outra alegação que eu já aproveitei para incluir, que é a alegação de que as janelas da espaçonave são simplesmente monitores com câmeras. Então é só uma visão artificial do céu, das estrelas, da lua, etc. Não, nós temos câmeras dentro da espaçonave, câmeras fora, mas a janela, ela é de fato uma janela. Você não está vendo ali um monitor, você está vendo mesmo que existe do outro lado. Outra alegação é feita baseada no fato de que a Terra não é uma esfera perfeita. Então a galera fala, na literatura a Terra é geóide, e nas imagens ela é literalmente uma esfera perfeita, conforme diz aqui. Muita gente parte dessa imagem aqui, essa imagem amaldiçoada que você já deve ter visto em algum lugar, que seria, entre aspas, o formato real da Terra. Não, isso não é o formato real da Terra. Isso aqui é um gráfico de anomalia gravitacional. A anomalia gravitacional é sim proporcional ao formato da Terra, além de outras coisas, como a distribuição de massa, mas aqui ela está exibida numa escala extremamente exagerada para melhor visualização. Então você pega o valor da anomalia, eleva esses valores ali ao quadrado, ao cubo, à quarta, e o resultado de fato vai ser isso aqui. Isso aqui não é o que de fato torna a Terra geóide. A Terra não tem esse formato, nem sem água, nem com água, nem de forma nenhuma. Na realidade, o diâmetro equatorial que você vai ter aqui da Terra, então para isso você precisaria pegar a imagem, claro, traçar a linha do Equador. Se essa aqui é a linha dos polos, essa aqui vai ser a linha do Equador, ele é somente 43 quilômetros maior que o diâmetro polar. É essa variação que faz a gente definir como esfera imperfeita, não essa aberração que você está vendo na tela. A imagem em maior resolução que você consegue pegar no site da NASA, ela tem a Terra um diâmetro de 2.896 pixels. Você pode fazer uma regra de 3 e aí você vai chegar no valor da anomalia. 9,7 pixels. É uma anomalia muito pequena. A olho nu você não vai conseguir ver. E se você quiser mesmo medir essa anomalia, em teoria você consegue. Mas 9 pixels é um valor tão pequeno que ele se perde muito fácil na incerteza. Que é basicamente, tá onde é o polo exato nessa imagem, onde é o equador exato nessa imagem, onde eu começo a contar, porque a gente tem aqui um trecho de atmosfera, e nesse trecho aí você perde 2 pixels para cá, 2 pixels, desculpa, para lá, você vai ter um erro muito significativo. Não dá para você trabalhar e checar o fato da esfera ser geóide através dessa imagem. Nós temos aqui, claro, as auroras, nós temos uma aurora boreal e uma aurora austral, e outras pessoas perguntam por que não tem avião nem satélite nessa imagem. Vamos fazer a mesma conta. A gente vai pegar aqui o tamanho de 40 metros. Isso é maior tanto que um Airbus A320 quanto que um satélite grande, mas é uma boa estimativa. Isso vai medir o quê? 0,009 pixels. Isso dá
um pouquinho menos que um centésimo de pixel. E pixel já é a menor unidade da imagem, não vai aparecer. Tá vendo esses pontinhos que vocês estão vendo aqui? Isso são cidades. Geralmente o avião pousa na cidade, o avião não é maior que a cidade. Então, se isso aqui são cidades, núcleos com população e, portanto, luz, você não vai ver um avião nessa imagem da Terra e também você não vai ver um satélite. Depois, a gente tem uma segunda fotografia que também foi publicada pela NASA, e alguns então se perguntam: peraí, você tem uma fotografia durante o dia, que é essa aqui, uma fotografia durante a noite, mas as nuvens não mudam? Peraí, a gente vai, como já verificou, que a imagem, essa aqui, ela é tirada durante a noite, e a segunda imagem que eu acabei de mostrar para vocês, essa imagem aqui, também é tirada durante a noite. A diferença entre uma e outra é de 19 segundos. Basta você pegar aqui a imagem, é por aqui inclusive que você consegue baixar o original, que vai ter o maior tamanho possível. Ainda não é uma imagem RAW, mas você consegue encontrar o original e você também vai, eu acho, conseguir encontrar o RAW em algum lugar, mesmo que não no momento hoje, no futuro esse RAW vai aparecer. E aí aqui então a gente vai analisar os metadados, vai chegar aqui na data de criação, nós temos então meia-noite, 27h20. Aí a gente vai aqui para essa outra imagem, que é a imagem iluminada, a gente abre o EXIF, aumenta de novo aqui o zoom, e a gente vai chegar na data de criação, meia-noite, 27h39. Não é uma diferença de horas, é uma diferença de 19 segundos. E as nuvens de fato não mudam tanto assim 19 segundos, a ponto de você notar a nível espacial. Nós temos então as filmagens de dentro da espaçonave, as pessoas que dizem que essas filmagens são feitas com inteligência artificial. Duas fotografias aparentam denunciar esse tipo de coisa. Uma dessas é essa aqui. Essa filmagem faria a denúncia, então, que eles estão gravando com fundo verde. Agora tem algumas imperfeições, né? Os dedos aqui do Victor estão simplesmente fundidos. A Cristina, de alguma forma, ela está levitando. E o Hansen aqui, ele está sem braço. A gente sabe que essa equipe foi, em parte, escolhida por critérios de diversidade, mas não botaram ninguém sem braço na equipe. O Hansen tem 2 braços, e nessa imagem aqui ele não tem nenhum braço. Essa imagem aqui é sim feita por inteligência artificial e não a filmagem original, como disseram. Nós temos a próxima. Essa próxima, ela é um pouco mais chatinha de ser identificada como inteligência artificial, porque quem fez pelo menos se deu o trabalho de fazer uma coisa um pouquinho melhor. A primeira coisa que eu noto nessa imagem é que elas parecem usar a mesma base. Então alguém pegou uma imagem original da transmissão, mandou no ChatGPT ou qualquer outro lugar e pediu para gerar duas versões, uma com fundo verde, que deu esse desastre, e uma sem fundo verde, porque eu noto isso através da pose. A pose é um tanto parecida. Nós temos, claro, uma troca de microfone na mão, mas a pose geral, uma pessoa deitada, duas de pé, uma quase flutuando e o Victor assim na diagonal, é bastante semelhante. Aqui você também vai achar o erro, que é a questão do braço. O Hansen continua sem braço. Ele segue para cá, isso aqui desaparece, mas ao mesmo tempo parece que o braço dele faz isso aqui e funde com a mão direita da Cristina. Tá errado. Tá totalmente errado. Como eu disse, não tem ninguém sem braço nessa missão. Essas duas filmagens são mesmo feitas por inteligência artificial. Outra coisa é essa luz posicionada aqui, que é um lugar um tanto estranho considerando que a câmera tá aqui. Mas mais uma vez, isso não é um argumento muito forte, porque claro, uma pessoa pode colocar a luz ali por N outros motivos. Uma filmagem mostraria um texto aparecendo sobre a pelúcia. Os caras têm uma pelúcia lá na nave e em alguma cena aqui você vai ver que aparece texto nessa parte aqui da pelúcia. Então nós temos a pelúcia girando e um texto aparecendo ali em cima. Isso, claro, denuncia que tem CGI envolvida. Agora a questão é que nós temos as filmagens oficiais que foram transmitidas no YouTube. Um usuário conseguiu, inclusive, colocar lado a lado essas duas filmagens e a gente vê que na original a gente não tem nada disso. Na original a gente não tem o texto aparecendo na pelúcia. Na original a pelúcia está normal. O que provavelmente aconteceu foi alguém filmou a TV que estava dando esse erro, e esse erro na TV apareceu porque em um programa de TV colocaram isso aqui sobre no computador, o que é uma tela verde ou uma tela azul. Provavelmente uma tela azul, porque isso aqui aparece em cima da parte azul. Isso inclusive é um testemunho do pesadelo que seria animar esse negócio aqui usando uma tela verde ou uma tela azul, porque essa pelúcia tem tons de verde e tem tons de azul. Por exemplo, aqui em Game of Thrones tem várias cenas que são feitas usando computação gráfica. Aqui a gente tem um White Walker. Por que será que esse White Walker não tá com aquela camisa do Palmeiras verde-limão? Primeiro porque isso aí na história tem uns milhares de anos, então ele deveria estar com uma camisa do Santos se torcesse para algum time. Segundo, porque
um tom de verde aqui, fica difícil de você conseguir distinguir do fundo. Quando aplicassem o fundo dessa cena, se eu não me engano, uma floresta com neve, ou as montanhas com neve, a gente teria o fundo aparecendo aqui no meio da roupa do White Walker, caso ele usasse uma camisa verde-limão. A gente tem então as cenas reais que foram consideradas suspeitas por apresentarem alguns elementos. Um deles é uma jarra de Nutella flutuando durante a transmissão. Isso causou argumentos que são um pouquinho mais fracos, mas que merecem aqui serem comentados antes do argumento principal. É isso aqui, a gente tem então essa cena cortada ao começo, a gente vai ver o começo dela daqui a pouco, que mostra uma jarra de Nutella flutuando aqui no meio da transmissão. De acordo com a filmagem aqui, nós temos os 4 astronautas em cena, mas ainda assim essa jarra parece aparecer do nada. Mas vamos lá, o primeiro argumento é que Nutella não seria um alimento nutritivo e se a gente fizesse ali a relação entre peso e nutrição, não é algo que compensa levar na nave. De fato, mas as missões espaciais costumam levar o que a gente chama de alimentos de conforto. De fato, eles não são nada otimizados, mas ajuda você a manter a moral da tripulação elevada. Isso não é um grande problema para 10 dias numa missão histórica, mas é algo significativo para uma missão longa. Inclusive, a Marinha Inglesa tinha um alimento, entre aspas, de conforto que era ruim. Os caras davam, até recentemente, até 1970 mais ou menos, acho que 73, se eu não me engano, os caras davam uma dose de rum para todos os marinheiros, até que, conforme os navios foram se tornando mais poderosos e você tem mais armamento e você tem inclusive coisas mais caras envolvidas, é uma má ideia você ter a galera bebendo rum e trabalhando com isso, então abaixaram ali o teor alcoólico e passaram a dar cerveja. Não sei se isso permanece ainda hoje. Ao contrário do que se imagina, a Nutella é seguro para uma espaçonave. Então, a Nutella é pastosa, ela não produz fragmento. Então, se o seu alimento de conforto é Cheetos, Clube Social, ou até aqueles amendoim japonês, eu adoro aquele amendoim japonês, você não vai poder levar, sinto muito. Porque esse negócio começa a voar no meio ali da espaçonave e vira um caos. Nutella não faz isso. A marca não foi mencionada oficialmente antes disso aí, mas ela aparece no cardápio aqui da Artemis como sendo Chocolate Spread. Se você pesquisar justamente por esse termo, Chocolate Spread, você vai verificar que isso é Nutella. Em outras palavras, é isso aqui, é literalmente isso aqui como Nutella. Pasta de chocolate, tem até um anúncio de Nutella aqui no meio e tem até algumas receitas que chama Nutella caseira. Você vai achar aqui no meio. Pelo menos eu achei quando estava fazendo, não estou vendo agora, mas se você procurar na hora você vai encontrar a gente ensinando a fazer Nutella. Então isso já estava na lista da missão. Muita gente falou que isso aqui era um objeto estranho que escapou no estúdio de filmagem. Mas se você pensar um segundo sobre isso, você vai ver que não faz sentido nenhum. Porque a Nutella está voando. E se é feito no estúdio de filmagem, a Nutella não vai voar. Agora me diz, de que forma você vai então usar um cabo na Nutella sem querer? Isso não acontece. Se fosse de fato um acidente no estúdio, era para essa Nutella cair, não para a Nutella passar voando ali na tela. Outra hipótese envolve jogada de marketing, então a Nutella pagou para que esse produto aparecesse. Não parece ser o caso, publicidade acidental de fato acontece, mas ainda que surja uma confirmação disso que vai comprometer a credibilidade na NASA em relação à transparência, nada vai dizer sobre a autenticidade da missão, se os caras estão ou não de fato na Lua. Um questionamento mais forte é o que eu falei para vocês mais cedo. Um objeto em repouso tende a permanecer em repouso, os 4 astronautas estão na filmagem, mas ainda assim a Nutella se move. Como que isso acontece? Vamos ver o vídeo original. Ele começa com uma música bem alta, eu vou ter que tirar, não sei se está aparecendo o áudio no vídeo que vocês estão vendo, o áudio do computador. Espero que não, porque dá um trabalhinho para editar depois. E aqui a gente tem então a Cristina, e observem o que a Cristina está fazendo. Ela coloca uma sacola e depois a Nutella sai voando. Os vídeos, desculpa, que vocês viram mais cedo, cortam esse comecinho aqui. Eles só mostram a Nutella saindo aqui dessa parte. Eles começam daqui. E aí, de fato, parece que a Nutella surgiu do nada. Mas não. A Cristina, ela coloca essa sacola na tipo de prateleira e aí a Nutella sai. Tá evidente que foi essa sacola da Cristina que deslocou o pote de Nutella e aí o pote de Nutella então saiu em movimento. Não tem ninguém adicional na nave. Esse pote de Nutella não saiu voando por algum tipo de força fantasma. Se isso fosse na Terra, talvez o pote só tombaria na prateleira. Afinal de contas, a força-peso vai produzir um atrito, esse pote não vai conseguir deslizar ali na prateleira, ou no pior dos casos ele cai no chão. No espaço é isso aí que acontece. Isso não é perigoso? Força é igual a massa vezes aceleração. No ar, no espaço, claro, o pote de Nutella não está sujeito a nenhuma outra aceleração. Então, nessa situação, o pote não causaria nenhum problema se colidisse com algum astronauta, porque ele está ali numa velocidade muito baixa. Inclusive, você vê aqui que ele até dá uma triscada ali no ombro da Cristina e, ok, isso não faz absolutamente nada. E durante todo o voo desse pote de Nutella, ele não vai ganhar
velocidade porque você não tem nenhuma força agindo sobre ele. Aqui na Terra isso é bem diferente. Se eu soltar um pote de Nutella num prédio e cair no chão, ele causa um estrago bem grande e até mata alguém se cair. Mas é porque a gente tem justamente aceleração da gravidade. Na decolagem ou na reentrada, isso também não pode acontecer de jeito nenhum, porque aí você tem outras forças agindo sobre a espaçonave, por consequência sobre o pote de Nutella. E aí, esse pote de Nutella voando numa reentrada, de fato, pode matar alguém. Isso não pode acontecer, mas nessa situação é inofensivo. Outro vídeo mostra os astronautas acenando para a câmera. E a câmera, então, ela gira na direção da janela. E aí vem o mesmo questionamento. Como que isso está acontecendo? Como que essa câmera consegue virar e filmar a janela, sendo que tem apenas 4 pessoas na nave, tem apenas 4 astronautas sendo mostrados aqui? Pois bem, de acordo com o que as pessoas descobriram aqui, e que a gente pode verificar, porque essas pessoas apresentam provas, mais especificamente aqui, agradecimentos ao Tal Hagin, que fez essa análise, a gente verifica que isso aqui é uma montagem feita por IA, combinando duas cenas postadas pela NASA. A primeira é essa aqui, mostra só os astronautas acenando com câmera fixa. A segunda é essa aqui, que mostra simplesmente a fotografia da Terra. Então, eles usaram inteligência artificial e uniram essas duas fotos para ter esse resultado. E a comparação lado a lado aqui mostra que é a mesma cena. Nós temos aqui então a original, versão adulterada por IA, eles estão na mesma posição, o cara conseguiu de fato achar a origem. Aí agora tem uma coisa curiosa, porque um vídeo do tipo pode ser facilmente feito dessa forma aqui, se você usar um braço robótico e um joystick que você controla. Você pode inclusive controlar da Terra, vai ter um delay ali de 1,5 segundos, mas dá, ó, ensina os astronautas a acenar enquanto a câmera aponta para eles, e aí você vira a câmera para a janela. É a coisa mais fácil do mundo fazer um negócio desses. Agora, essa hipótese foi ignorada para sustentar a hipótese de fraude. Um outro usuário ouviu barulho de água no final do vídeo feito por IA. De fato tem, não vou colocar aqui, que acho que atrapalha depois no corte final. Então ele já supôs que isso aqui estava sendo gravado numa piscina. É o que ele fala aqui. Eles estão no fundo de uma piscina. Agora me explica, por que exatamente os caras estariam no fundo de uma piscina todos secos? E por que, caso eles estariam no submarino, por que exatamente eles iriam para o submarino? Não tem vantagem nenhuma em gravar um troço desse num submarino. A gravidade funciona do mesmo jeito num submarino. Ninguém fica flutuando dentro do submarino com ar. Se você encher de água, ok, você até vai flutuar por causa do empuxo, mas num submarino seco, como é o que a gente vê aqui, que os astronautas estão secos, se eles estivessem no submarino, nenhum deles estaria flutuando e nem teriam objetos flutuantes. Outro usuário notou também o cabelo numa cena. Aqui a gente tem um cabelo para baixo, é simplesmente o cabelo da Cristina, não é um manequim, como ele fala. O Glover aparece aqui se exercitando, tá fazendo aqui então uma barra. Vem a pergunta, mas precisava estar ali na perna, justo no meio da missão? Para algumas pessoas sim, mas numa missão de 10 dias, apesar disso não ser fundamental, numa missão longa, você de fato precisa fazer isso para evitar atrofia muscular. Outro ainda notou que um pacote flutua e deixa um rastro no rosto do Hansen, como você vê aqui. Isso é um artefato de compressão. Isso ocorre em qualquer tipo de transmissão em baixa resolução, como essa aqui tá ou 720 pixels ou abaixo. Eu peguei aqui, por exemplo, o gol do Davidson na final da Copa Libertadores de 2021. Um momento muito feliz. Aqui a gente vê que a bola ela deixa um tipo de rastro também nos pixels aqui. A bola estava aqui, o Davidson vai para frente, o goleiro falha e a bola faz esse percurso aqui. Tem ainda alguns questionamentos a respeito da gravidade zero nas filmagens. Esse nome aqui está entre aspas, porque a gravidade ao longo de um voo espacial ela não é zero. O que acontece é que você tem uma situação de queda livre na maior parte do voo e, portanto, a força-peso resultante é zero. É isso que acontece, inclusive, na estação espacial. Ainda assim, você pode experimentar, abre aspas, gravidade zero aqui na Terra. Inclusive, se você é civil, você pode pagar aí, acho que $8.000 é o valor que esse voo aqui custa, né? $8.200 mais impostos. E aí, realmente, você vai entrar num avião, esse avião vai subir, vai se manter em queda livre por um tempinho e depois vai estabilizar. Ele vai permanecer fazendo isso umas 15 vezes, de acordo com o que está escrito aqui, de 12 a 15 vezes, e durante a queda livre você de fato vai flutuar dentro do avião. Se você tem um avião, você também pode fazer isso no seu avião. Claro que você não vai ter todo o espaço dentro para você brincar tudo, você vai estar, claro, no avião, você está pilotando, o passageiro está do lado preso, então não dá para experimentar exatamente a mesma sensação de um voo comercial de gravidade zero. Aqui a gente tem um vídeo em que isso acontece com uma aeronave, é isso aqui. Ele então começa a permitir que a aeronave fique em queda livre e o cachorro simplesmente levanta voo. Ele
basicamente então flutua. Agora, a questão é, isso significa que na gravidade zero todos os objetos sempre se movem necessariamente para cima? Não. Isso acontece aqui no exato momento em que a força-peso se anula, o cachorro já tinha uma velocidade residual para baixo, e nesse momento, então, o que acontece é o piso da cabine está caindo e o cachorro está ficando no mesmo lugar. Em última instância, é isso que você está observando nesse momento aqui. Por que isso não acontece na ISS ou na Artemis? Porque algum tempo depois da decolagem, ou após qualquer manobra, a velocidade dos objetos em relação à espaçonave vai voltar a ser zero. Você vai organizar tudo e aí, desse momento até a próxima manobra, que vai envolver aceleração ou desaceleração, e portanto força, já que força é igual a massa vezes aceleração, é esperado que os objetos vão permanecer nas suas posições, ao menos que eles sejam movidos, ou seja, um objeto em repouso tende a permanecer em repouso. Eles não vão flutuar sempre para cima ou sempre estar flutuando em qualquer direção, como se fossem partículas em movimento browniano. É por isso que o pote de Nutella se move quando a Cristina aplicou uma força sobre ele. Isso explica, por exemplo, postagens que as pessoas veem algum objeto na mesa, numa bancada, e falam: esse objeto não tinha que estar flutuando? Depende. Se você realizar uma força nele, sim, porque você não vai ter a força-peso. Mas a espaçonave está frequentemente fazendo manobras corretivas. Nesse momento, de fato, você vai ter movimento, a menos que esses objetos estejam também afixados depois do uso. Você pode usar velcro para prender esses objetos. Inclusive, acho que foi 2 vídeos atrás, ou 3, a gente falou a respeito daquela batata na estação espacial que disseram que era um organismo com tentáculos. Aquela batata tinha um velcro justamente para isso, para evitar que ela flutue. Se você deixar um objeto na estação espacial numa bancada, por exemplo, em repouso, ele vai ficar em repouso até que haja uma manobra corretiva em que, se ele não tiver um velcro, ele vai então, de fato, se mover. A gente tem então uma bandeira que, nas palavras da autora, ela cai, ao invés de flutuar para cima, para a esquerda ou para a direita, desse jeito aqui. Então, como ela mesma afirma, essa bandeira estaria caindo desse jeito aqui. Ela já está caindo aí, entre muitas aspas, de um jeito que nunca aconteceria na Terra, e além disso, ela não está caindo, porque o termo cair implica justamente em seguir na direção da força-peso, que aponta para o centro da Terra. No espaço você não tem força-peso, então a palavra cair não faz sentido. Isso aqui é para baixo porque a câmera está desse jeito. Se você virar a câmera, para baixo vai se tornar para cima e todas as direções têm exatamente o mesmo peso, tem exatamente a mesma probabilidade de serem seguidas, se você considerar um movimento aleatório. Não tem nenhuma força especial aqui na direção em que essa câmera está. Então, se ela menciona que não teria problema algum em voar para cima, para a esquerda ou para a direita, também não teria problema nenhum em voar no que você definiu como baixo, porque basta você ir girando a câmera que baixo se torna qualquer outra direção. Alguns ainda sugerem olhar as expressões faciais dos astronautas e dizer se eles parecem que estão encostando em objetos que não têm a CGI de gravidade zero. Se você quer fazer isso, então primeiro você tem que validar seu método, ou seja, você vai usar uma situação controlada em que você não sabe se a pessoa está ou não mentindo, mas a outra pessoa sabe, pelo menos alguém que está fazendo o controle disso sabe, e a gente vai checar a precisão. Se não, você está num loop, você está num raciocínio circular, em que você conclui que o astronauta está mentindo porque a expressão dele é estranha, e que a expressão dele é estranha porque ele está mentindo e você nunca vai sair do lugar. A Christina Koch é uma atriz. Pouco antes da reentrada, os usuários descobriram que nós temos um perfil no IMDb de uma mulher chamada Christina Koch. Aqui você tem então o perfil a respeito da astronauta Christina Koch aqui no Google, e aqui embaixo você tem então Mad Max. E em Mad Max nós temos então a Christina Koch que atuou nesse filme. Aí a questão feita é: seria a mesma pessoa? Em primeiro lugar, isso não é uma montagem, a página é real. Nós de fato temos uma Christina Koch que atuou no filme Mad Max, Estrada da Fúria, de 2015. E a pergunta que fica é: quem ela foi? Ela foi uma figurante, um extra, que é como geralmente chamam. Ela fez parte das Vuvalini, que são uma tribo matriarcal. Se eu não me engano, a protagonista descende da tribo. Eu não assisti esse filme. E aqui a gente tem então a sequência das Vuvalini e nós temos aqui Christina Koch. Ela faz esta mulher aqui. Essa aqui é a Vuvalini interpretada pela Christina Koch. E as pessoas associaram a Christina com essa mulher aqui, marcada com 1. Na verdade, a marcada com 1 é a Gillian Jones. Você pode perceber pelo figurino. Quem está marcada como 2 é de fato a Christina Koch, que é essa aqui. Você vê então pelo colete que ela está usando, pelas várias bolsas que tem aqui nessa parte do colete, pelo capuz e pela presença aqui dos óculos.
É a pessoa que tem o figurino compatível. Essa é a Cristina Koch, não essa. Apesar de que essa tem maior semelhança com a astronauta Cristina Koch. Aqui a gente tem um site que confirma essa informação, que é só a respeito do figurinista e Mad Max. E aqui então tem toda a parte de criação do figurino das pessoas. Aqui a gente tem justamente as Vuvaline, nós temos aqui no meio então a Gillian Jones, é essa mulher que vocês estão vendo aqui, e depois nós vamos ter também aqui a Cristina Koch. Olha só, essa mulher é a Cristina Koch, que corresponde a essa aqui marcada com 2. Ela não parece a Koch astronauta, elas estão bem diferentes na verdade. Essa aqui está muito mais velha, tem um rosto totalmente diferente. Ainda considerando que Hollywood consegue, através de várias maquiagem e computação gráfica, envelhecer as pessoas. Não é o caso aqui. O Google, numa busca pelos atores do Mad Max, aparentemente colocou a foto da Cristina astronauta como a Cristina figurante. Mas isso é um erro comum da inteligência artificial do Google. Se uma imagem o Google acha que corresponde ao termo pesquisado, vai aparecer. Então, por exemplo, aqui o termo muscle stitch, que é o que acontece quando você sente aquela dor assim no lado da barriga quando você faz exercício. Por alguma razão tem um Stitch, do filme Little Stitch, musculoso aqui na imagem. Um Stitch bombado. Aqui também, Ereshkigal é uma deusa suméria. Eu tenho certeza que os sumérios não adoravam essa loirinha aqui. Essa loirinha aqui, de anime, ela tá porque nós temos um jogo, se eu não me engano, não sei se é jogo ou anime, não tenho a mínima ideia, chama Fate. Eu acho que é jogo, em que nós temos então essa personagem. O Google só usou a imagem no contexto errado. Como a espaçonave teria sobrevoado o lado oculto da Lua e por que exatamente ela teria perdido contato? No dia 6 de abril, Artemis fez um voo pelo lado oculto da Lua. Essa manobra em seguida envolveu você utilizar a órbita lunar, a atração gravitacional lunar, para você lançar Artemis em direção à Terra. Nesse período a gente tem uma falha de comunicações de 40 minutos, um blackout. Uma pessoa aqui falou, vão perder o sinal ao passar pelo lado oculto, mas na época ligaram para o Nixon por telefone. Sim, a ligação com Nixon foi feita através de ondas de rádio. Ondas de rádio viajam na velocidade da luz, 300 mil km por segundo. Isso quer dizer que a gente tem aí um delay de 1,5 segundos entre espaçonave e Terra. E depois você tem que somar aí todo o overhead, todo o resto do sistema de comunicação. A mesma tecnologia foi usada hoje e forneceu centenas de horas de transmissão com uma banda 8 vezes maior. E aí o cara pergunta, e por que o sinal caiu agora? Não deveria ser rádio também? A gente usou o rádio dessa vez, mas infelizmente a gente ainda não consegue burlar as leis da física. Por quê? Porque a ligação feita com Nixon foi feita da face visível da Lua. E o que existe entre a espaçonave no lado oculto da Lua e a Terra? Existe a Lua. A Lua é um corpo celeste maciço, sólido. E as ondas de rádio, no comprimento de onda que a gente está trabalhando, não são capazes de atravessar um corpo celeste sólido. É improvável que novas tecnologias mudem isso, mas no futuro é possível que a gente consiga posicionar satélites que permitam, então, retransmitir a mensagem até o lado visível. Outro questionamento afirma que a temperatura exterior é de menos 270 graus Celsius, é perto ali do zero Kelvin, que seria menos 273 Kelvin alguns quebrados. Mas calor se transmite por convecção, condução ou irradiação. Convecção e condução precisa de um meio para ocorrer a transmissão de calor. Não existe esse meio se você está no vácuo do espaço. A última é irradiação. Irradiação é uma coisa fácil de você controlar. É só você impedir que a espaçonave perca calor emitindo ondas eletromagnéticas por espaço. Geralmente você tem que fazer o oposto, você tem que instalar um radiador para dissipar ondas eletromagnéticas por irradiação para o espaço, evitando então o superaquecimento do interior. E as fotografias do lado oculto, elas são consistentes? Muita gente imagina que o lado oculto da Lua é sempre escuro. Não, o lado oculto da Lua recebe a mesma luz solar que o lado visível. Quando nós temos lua nova, o que está acontecendo, na verdade, é que a iluminação está no lado oculto. Um dia na Lua dura um ciclo lunar, que é 29 dias e meio aqui na Terra, e nesse período, então, você tem a luz igualmente dividida entre os dois lados. O primeiro questionamento é isso: por que tem luz no lado oculto? Porque tem, porque ele justamente assim que o lado oculto funciona. É para existir luz, inclusive durante a missão, 6 de abril, que foi esse voo, nós tínhamos 20% desse lado iluminado. Por muito tempo questionou-se a ausência de estrelas nas fotografias e no relato de alguns astronautas. Na Terra, você vê estrela durante a noite. O que é noite? Noite é o momento em que o Sol está coberto pela superfície da Terra. Estou gravando esse vídeo à noite, o Sol não está aqui em cima, o Sol está lá embaixo, mas entre eu e o Sol tem todo o planeta Terra. No espaço, você não tem noite, a menos que algum corpo celeste esteja encobrindo o Sol. O espaço ele é preto, não é azul, porque você não tem refração atmosférica, mas o Sol é a fonte de luz dominante na maior parte do tempo. Então, se você fizer uma fotografia
do sol, do céu, no caso no espaço e em longa exposição, você não vai ter nenhum tipo de resultado decente, porque a luz do sol vai ofuscar absolutamente tudo. Artemis, por outro lado, passou por dois períodos de eclipse. Um deles causados pela Terra, a gente viu isso agora há pouco, e também o outro em que a Lua ocultou completamente o Sol. Aqui, outra fotografia em longa exposição foi feita, e aí nós vemos não só as estrelas, como também os planetas. A identificação foi feita mais uma vez, então essa fotografia é auditável. Temos aqui então a constelação de Peixes e aqui três planetas, Saturno, Marte e Mercúrio. Eles podem ser vistos. Isso aqui, como eu disse, é condizente com o que a gente calcula para a posição desses corpos. Existem cores e formas estranhas na Lua. Algumas notícias afirmaram que os astronautas relataram que viram cores e formas inesperadas. Isso alguns já imaginaram como sinais de vida extraterrestre ou estruturas alienígenas. O que os astronautas relataram foram tons sutis de verde e marrom, mas ainda assim, todas as outras imagens da Lua de fato são cinzas, porque essas tonalidades são muito sutis. E elas são vestígios de atividade vulcânica no passado. Outras pessoas questionaram se a Lua então agora tem cores. Todo mundo mostra a Lua cinza, mas agora estão dizendo que tem cor. Não, algumas imagens como essa aqui que mostram a Lua com cores, elas são feitas estourando muito a saturação. Então você vai jogar isso aqui no Photoshop e aí você vai aumentar a saturação em muitas ordens de magnitude, de forma que uma diferença que era de, sei lá, de 0,1, ela vai se tornar muitas ordens de magnitude maior, vai se tornar uma diferença muito maior entre dois valores, e assim então você consegue ver mais claramente essa diferença de tons. Por que tem mais crateras no lado oculto? Você daqui da Terra consegue ver essas partes, são chamadas de mares lunares, que não são mares no sentido que a gente tem aqui na Terra, não é composto de água, apesar de que há muito tempo atrás, alguns séculos atrás, essa hipótese até foi considerada lá nas primeiras observações. E o lado oculto já era conhecido desde muito tempo, desde 1959. Mas, com as publicações hoje, muita gente se surpreendeu pelas fotografias desse lado oculto que não tinham então esses mares, tinham crateras. A Lua está em travamento de maré em relação à Terra. A mesma face é sempre visível aqui da Terra porque a rotação da Lua está sincronizada. Muita gente pensa que isso é uma coincidência, mas não é nenhuma coincidência. Na verdade, isso aqui é o que acontece ao longo de bilhões de anos quando você tem atração entre dois corpos. O estado de menor energia é justamente quando você desacelera a rotação da Lua até o travamento de maré. Todas as demais grandes luas do sistema solar, as quatro mais famosas de Júpiter, Saturno, etc., também estão em travamento de maré. Se você pegar os dados desses corpos celestes, se você jogar numa simulação de computador com os parâmetros que a gente entende hoje como as dinâmicas gravitacionais, você também vai chegar no travamento de maré ao longo do tempo. A razão pela qual nós temos mais manchas negras aqui tem a ver com esse processo. Durante o travamento de maré, a região voltada para a Terra permaneceu com um núcleo fundido, portanto não é sólido, é um núcleo pastoso e quente, por mais tempo do que o outro lado. E você tem mais ou menos a mesma taxa de impacto dos dois lados, porém, um impacto no lado visível, naquela época em que nós tínhamos ainda um núcleo pastoso, poderia expor esse núcleo, nós teríamos derramamento de lava e, portanto, as crateras iriam acabar por ser cobertas. E como que Artemis foi capaz de encontrar a Terra? Uma postagem questiona então como que Artemis poderia achar o planeta Terra, uma vez que ela viaja a 107 mil km por hora ao redor do Sol e Artemis viaja a 4.800 km por hora. A realidade é que essa postagem ignora que Artemis saiu da própria Terra. Então, essa velocidade da Terra também é compartilhada pela Artemis. Os 4.800 km por hora é justamente a velocidade da Artemis em relação à Terra. É como se a Terra tivesse parada. Se você quisesse usar esse valor de 67, você tem que somar 67 nos dois. Então, na prática, você vai ter 67 versus 70, não versus esses 3.000. Aqui está em milha por hora, né? E aqui está em quilômetro por hora. Isso é a mesma coisa que você subir na carroceria de uma caminhonete em movimento, e então você jogar uma bola para cima. É o que a gente vê nesse vídeo aqui. O cara está em cima da caminhonete, consegue jogar a bola para cima. Em relação à caminhonete como referencial, a bola está indo para cima e para baixo. É isso que está acontecendo no caso da Artemis. A caminhonete é a Terra, a bola é a Artemis. Se você considerar um referencial no chão, aí de fato a bola está fazendo esse percurso aqui, como você vê na filmagem. Ela sai desse canto daqui da tela para cá, faz um percurso parabólico ao invés de simplesmente na vertical. Por que a Artemis não simplesmente desintegrou na atmosfera? O que muita gente questiona, afinal de contas a temperatura é altíssima no processo de reentrada. Isso é necessário que aconteça. A espaçonave enfrenta calor durante a reentrada porque ela sofre atrito do material externo com a atmosfera. Você até poderia minimizar esse atrito, mas você não quer.
fazer isso, porque é esse atrito que desacelera a espaçonave. Ela sai de 40.000 por hora para 560 por hora, e depois os paraquedas reduzem ainda para 30 por hora. Em outras palavras, a força de atrito realiza trabalho para reduzir a energia cinética da espaçonave, o que implica na maior parte dessa energia sendo convertida em calor. Mas calor não se perde, calor não vai para o limbo. O calor é transferido para a atmosfera, isso não é um problema para a gente, e para a espaçonave, isso é um problema para a gente. Um objeto heterogêneo, esse calor vai ser transmitido pela superfície, vai se propagar para o interior e vai quebrar o objeto de maneira mais ou menos uniforme. Na espaçonave, você resolve esse problema usando o que a gente chama de material ablativo. Esse negócio aqui, no caso da Artemis, chama-se AVCOAT. Aqui você vai primeiro transferir o calor para esse material, afinal de contas o material está em contato com a atmosfera, e o material então se consome antes que ele possa conduzir calor para o interior. No caso do AVCOAT, esse material é projetado para que esse calor fornecido vai ser consumido numa reação chamada pirólise. Aqui, as ligações químicas vão ser quebradas, vão precisar de energia para serem quebradas, isso consome muita energia. E além disso, isso também causa a destruição do material. O material que foi destruído e está fragmentado em gases da atmosfera não vai conduzir calor para o interior da espaçonave. E, além disso, você também produz gás, e gás age como uma camada isolante. Aqui nós temos, então, esse escudo térmico, e aqui nós temos como a espaçonave fica depois da reentrada com a destruição do escudo. O escudo, desculpa, tem que ser destruído para que isso funcione. Então, Artemis queima até 2.700 graus Celsius, o material nessa temperatura, porém, já se desmanchou, e Artemis atinge a água com uma temperatura exterior aqui de no máximo 300 graus Celsius, e a temperatura externa se mantém dentro da faixa habitável graças ao isolamento térmico. Você não tem uma boa condução térmica do exterior para o interior. Ao longo do tempo isso seria um problema? No vácuo, sim, mas nesse caso aqui não, porque você entra em contato com o oceano. Nesse momento, que é o splashdown, a espaçonave equaliza a temperatura com a do oceano, que leva poucos segundos. Isso envolve produzir vapor. Muita gente se pergunta por que não tem tanto vapor quando é o caso que você coloca um ferro em temperatura muito alta na água, depois de trabalhar com solda. Por exemplo, aqui no caso do ferro, a maior parte do vapor é justamente da temperatura. No caso da espaçonave, esse vapor se mistura com toda a água que é jogada para cima pelo impacto. Você tem um impacto de um objeto a 30 km por hora com a água. Isso certamente vai jogar bastante água para cima, o vapor está no meio dessa água. Outro usuário questiona por que o astronauta está calmo no momento da reentrada. A imagem aqui não é da Artemis, é de outra missão, mas o questionamento é válido. A resposta é porque é ele que está lá e não você. A maioria de nós, de fato, não é capaz de manter a calma numa reentrada espacial, e é por isso que não é a gente que está dentro dessas espaçonaves. Você tem que passar por um treinamento e você tem que se mostrar capaz de manter essa calma. É por isso, inclusive, que astronauta geralmente é piloto profissional, até de equipamentos que estão sendo testados e que lidam diariamente com a possibilidade de morte nessas situações. É possível rastrear Artemis? Muita gente perguntou se seria possível. E uma única pessoa não vai conseguir, porque a Terra gira. Você teria que estar viajando o tempo todo e ao mesmo tempo filmando Artemis e ainda fazer isso para acompanhar a rotação da Terra. Não dá. Mas um conjunto de pessoas ao redor do mundo, com várias pessoas em cada localidade para cobrir as diversidades, consegue sim de forma satisfatória. Uma vez que apenas alguns momentos, por exemplo, o trânsito contra o Sol ou a passagem do lado oculto, não vai ser observado. E vários astrônomos amadores fizeram isso. Aqui no Reddit você tem muita gente fazendo isso. Ninguém se organizou para fazer um sistema de monitoramento global porque ninguém viu necessidade. Mas se você vê necessidade, compra o telescópio e você faz. Tem que dar certo, não tem por que não dar certo. E as pessoas aqui encontraram Artemis no local que ela deveria estar, como você vê nessas imagens aqui. Aí muita gente pergunta por que Artemis nessas imagens é um pontinho em branco e não simplesmente uma espaçonave igual a Millennium Falcon no Star Wars. Porque o mundo real não é Star Wars. Porque, em última instância, para você conseguir filmar Artemis como uma espaçonave, você precisaria de um telescópio que tem aí uma abertura de quilômetros. Você não tem esse tipo de hardware aqui na Terra. Isso é uma limitação das leis da física, não é uma desculpa. Pelo menos não uma desculpa feita pela NASA. Qualquer um pode, abre aspas aí, auditar as leis da física. Então, infelizmente, o que você vai ver pela Artemis é um pontinho luminoso, e esse pontinho luminoso está exatamente onde os cálculos da Artemis dizem que ele deveria estar. A reentrada foi televisionada ao vivo, em qualidade muito superior do que o programa Apollo. Você então pôde observar todo o processo. Os astronautas sobreviveram. Estão bem, não houve nenhuma tragédia. Então a gente conclui que os cidadãos foram capazes de acompanhar Artemis 2, levantaram várias questões, algumas refletem um entendimento que não é compatível com o que essas pessoas se propõem a fazer, mas
faz o que você quiser, e todos eles foram devidamente respondidos. Nenhuma dessas questões trouxe um evento que necessitasse de uma farsa para ser explicado. E a qualidade da transmissão foi muito superior ao que a gente teve na Apollo. Isso quer dizer que muitas das provas que os defensores de uma farsa demandavam agora foram atendidas. Eu não fico nem um pouco surpreso ao perceber que isso não foi suficiente para motivar uma retratação. Então, ok, eu falei que não dava para sair da Terra e essas imagens provaram que sim, porque eu justamente pedi por essas imagens antes, ou ainda uma justificativa do porquê essas provas não servem mais. O que a gente vê, na verdade, são pessoas simplesmente ignorando que as provas que nós temos hoje já foram colocadas por elas mesmas como necessárias para constatar que a ida à Lua é possível. Valeu para você que assistiu esse vídeo, se inscreva no canal, a gente se vê. Falou!